Irmãos, irmãs, que Jesus, o Divino Mestre, possa envolver-nos em suas vibrações de amor, carinho e paz. David Niven, doutor em psicologia e professor universitário na Flórida, assumiu como missão em sua vida traduzir para o entendimento dos não iniciados na ciência psicológica o conhecimento que inunda inúmeros tratados de psiquiatria, de psicologia, a fim de que aqueles que são leigos possam ter um entendimento das informações mais atuais nesse campo em relação à felicidade do ser humano. E com isto, ele resolveu publicar um livro intitulado Os 100 Segredos das Pessoas Felizes, da forma mais simples e acessível que ele conseguiu. E a nossa proposta na noite de hoje é de estabelecer, do ponto de vista da doutrina espírita, uma ligeira análise de 10 destes segredos para ser feliz, para alcançar a felicidade, que nos possibilitariam, a partir de um casamento entre a ciência psicológica e o ponto de vista da doutrina espírita, uma maior compreensão das inúmeras oportunidades que nós temos na vida de ser feliz. David Niven inicia o seu livro falando que, dos mais de 1000 tratados, das mais de 1000 pesquisas que ele consultou para elaborar a obra, que, segundo as teses gerais, não existe muita diferença nos acontecimentos da vida das pessoas que diferenciem aqueles que são felizes daqueles que são infelizes. Que a questão toda se resumiria no posicionamento do indivíduo frente às problemáticas que enfrenta. É sabido que, em função das características do nosso plano existencial, classificado por Allan Kardec como um plano de provas e expiações, todas as nossas vivências na Terra, todas as nossas experiências, todas as nossas realizações tragam esta marca, tragam esta característica. Assim, a felicidade que o ser humano possa vir a experimentar jamais dispensará a presença das dificuldades, dos desafios variados, das dores, dos sofrimentos, das desilusões, dos problemas, das enfermidades, dos atritos e por aí vai. Para sermos felizes, é indispensável que saibamos como nos posicionar frente a estas situações que pertencem ao cotidiano de todas as pessoas, já que esta é uma característica básica do ser humano. Não há pessoa na Terra que não passe por experiências difíceis e dolorosas, que não derrame lágrimas, que não chore. E a grande questão estaria justamente na nossa resposta frente a essas situações. Uma primeira lei, um primeiro segredo apontado por David Niven seria o seguinte: use uma estratégia para alcançar a felicidade. É indispensável que tenhamos na vida bem claro aquilo que nós queremos para nós. Nós não podemos viver sem termos objetivos bem delineados. Se nós sairmos caminhando a esmo, ao léu, sem direção definida,
a probabilidade de virmos a nos perder ou a chegar a lugar nenhum é muito grande. Então nós precisamos na vida ter um norte, ter um rumo, ter uma direção, saber aonde queremos chegar. E para tanto, tendo isso claro em nossa mente, traçarmos as estratégias necessárias, planificarmos o caminho que nós iremos trilhar para chegar aonde queremos. Mas isso depende de termos claro para nós o que é essencial em nossas vidas e o que é fundamental para a nossa realização interior e para a nossa felicidade. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, interrogando os espíritos na questão 920 do Livro dos Espíritos, da seguinte forma: pode o homem gozar de felicidade completa na terra? Os espíritos soberanos respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto seja possível sobre a face da terra. Nesta questão, os espíritos, no contexto do século XIX, relativizam a questão da felicidade. Ante as limitações da consciência humana e ante as características planetárias, colocam a felicidade plena como sendo difícil de ser realizada ou até mesmo possível sobre a face da Terra, mas que depende exclusivamente da criatura humana conseguir ser feliz, através dos esforços que faça para tanto e através do seu despertamento para a sua realidade espiritual e para os conhecimentos transcendentes que o Espiritismo, assim como outras doutrinas religiosas e propostas filosóficas, nos trazem, esclarecendo-nos, ampliando a nossa visão das coisas, facilitando-nos o entendimento das inúmeras questões da vida. Então, para sermos felizes, um dos segredos seria justamente esse: saber o que queremos para nós, o que é importante para as nossas vidas, e elaborar estratégias, caminhos, meios, alternativas para conseguir chegar aonde queremos, para alcançar os objetivos que assinalamos para nós. Lembrando que os arqueiros, quando desejam atingir o alvo, geralmente miram as suas setas, as suas flechas, um pouco acima do alvo para conseguir atingi-lo em cheio. Um segundo segredo seria o seguinte: usufrua as coisas comuns. O ano, na sua composição de dias, possui raros de imensa felicidade, de imensa realização, aqueles momentos que são marcantes em nossa vida pelos episódios, pela natureza dos episódios que se sucedem. A maioria dos dias que compõem o ano são formados por dias comuns, por dias nos quais estamos mergulhados na nossa rotina. Então é importante valorizarmos as experiências diárias da nossa própria rotina para sermos mais felizes. Coisas que estão na nossa obrigação, como o percurso de nossos lares até o trabalho, podem ser feitos com prazer, com alegria, com satisfação, com felicidade. Quem vai de carro, ou vai de ônibus, ou vai a pé para o seu trabalho, pode aproveitar o momento
para estender o seu pensamento ao mais alto e entregar-se a inúmeras reflexões sobre a própria vida e sobre as circunstâncias que lhe dizem respeito, buscando inspiração para o dia que começa. E assim, mesmo na rotina do nosso trabalho, das nossas ocupações diárias, da limpeza do lar, as questões do dia a dia podem ser transformadas em momentos para a realização, para a felicidade. Então, procurar realizar todas aquelas coisas que fazem parte do nosso cotidiano da melhor forma possível, mantendo em nosso mundo íntimo um clima de paz, de receptividade e, da mesma forma, mantendo uma disponibilidade para a inspiração em todos os instantes. Um terceiro segredo para sermos felizes seria o seguinte: seja uma pessoa positiva. Nos dias que vivemos atribulados, cheios de preocupações, o corre-corre para a sobrevivência, o pessimismo se instalou como um grande monstro suez, arrancando a nossa tranquilidade. Façamos a seguinte reflexão: se estamos para escalar uma montanha, ou se estamos prestes a realizar um projeto importante em nossa vida, seja de ordem pessoal, seja de ordem profissional, que pessoas gostaríamos de ter ao nosso entorno? Aquelas que nos apoiariam com seu otimismo, dizendo: vamos lá, vai dar certo, vai ser legal, vai correr tudo bem, vai obter sucesso? Ou aquelas que diriam: não se mete nisso, isso aí está fadado a não dar certo, só pode dar errado, não se arrisque? Certamente escolheríamos aquelas que adotam um comportamento otimista frente à existência. E nós, em nosso meio, estamos frente a uma verdadeira epidemia de pessimismo e somos facilmente contagiados. Sobretudo no ambiente de trabalho estressante e cheio de pressões devido à sua natureza, em que é fácil darmos aso às queixas, às reclamações e mergulharmos na esfera do pessimismo, quando deveríamos nos abroquelar, nos proteger dele, adotando um pensamento cheio de otimismo frente às experiências que estamos para encetar. Todo projeto que temos em nossa vida, todo desafio ao qual nos atiramos, todas as experiências, das mais simples às mais complexas, precisamos ter como companheiro uma atitude otimista. A presença do otimismo é indispensável. Se não queremos ter pessoas que se encontram desanimadas, deprimidas, que nos puxam para baixo, e assim as há muitas em nosso entorno, nós precisamos não nos comportar desta forma, puxando os outros para baixo, desanimando os outros frente aos seus projetos. Quantas vezes algum amigo, algum familiar, alguma pessoa de nossas relações podem ter se aproximado para nós, falando de um acontecimento feliz, ou de um sonho que tenha, ou de um projeto que há muito esteja sendo planejado e desejado com todo o coração, e não tenhamos deste lado, talvez por pequenez ou imaturidade psicológica nossa, desânimo, pessimismo,
desencorajando-a da realização do novo desafio que a pessoa livre e espontaneamente abraçou. Então, a nossa conduta para os outros deve ser a mesma que desejamos para nós. É a lei áurea preconizada no Evangelho, ensinada e vivenciada por Jesus em toda a sua peregrinação pela terra. Dessa forma, ser otimista sempre é um desafio muito importante nestes dias em que o pessimismo toma conta da terra, a fim de conseguirmos, desta forma, com bom ânimo, com otimismo, vencer os desafios e levar os nossos projetos a bom termo e trazer da esfera das ideias, da esfera dos sonhos, para a realização prática, para a concretização material, os nossos sonhos. Quantas pessoas já nos desencorajaram em relação a algum projeto ou algum sonho, dizendo que o mesmo era inviável. E nós, por ignorância ou por melindre, talvez tenhamos acreditado e não nos entregado de corpo e alma para a realização dos nossos sonhos e dos nossos projetos. Esquecidos de que antes de virmos para a Terra, antes de reencarnarmos, nós planificamos as linhas gerais da existência atual, a fim de que pudéssemos alcançar êxito, sucesso nos empreendimentos centrais que viemos para desempenhar. E só conseguiremos se acreditarmos neles, porque às vezes esses sonhos que animamos desde a nossa infância, muitas vezes, são reflexos desses planos que elaboramos antes de encarnarmos na condição de espíritos desencarnados, prestes a retornar às experiências materiais, objetivando o sucesso espiritual, a vitória na vilegiatura terrena, a felicidade, tanto quanto esta seja possível na Terra. E assim vamos para o quarto segredo, que seria o seguinte: abra-se para novas ideias. Quantas pessoas que se encontram numa idade avançada acabaram se acomodando a velhos hábitos, a velhos padrões, a velhas ideias. E quantas pessoas já idosas despertaram para a vida, compreendendo que a experiência na Terra é uma breve passagem e que não representa nem a 10ª parte da vida maior, e que abriram-se para os tempos novos e vivem intensamente os dias que correm, buscando aperfeiçoar-se, divertirem-se, abrirem-se ao contato com pessoas novas, acessarem as novas tecnologias, etc. Este psicólogo, David Niven, narra o caso de um casal que raiava na casa dos 80 anos, ambos, e que era das suas relações, e que apresentava uma diferença gigantesca de um para outro. A mulher, bastante aberta, tinha prazer em estar com os netos e os netos com ela, mantinha um diário de todas as suas experiências cotidianas, e como tinha dificuldade para escrever, passou a frequentar aulas de computação, de informática, aprendendo a usar, a manipular as novas tecnologias, conhecendo o mundo da internet, se relacionando com pessoas através da mesma. Já o seu esposo era uma pessoa cabisbaixa, que transformou-se numa verdadeira ostra, fechando-se sobre si mesma, e não permitindo que a sua pérola interior
fosse compartilhada com os seus semelhantes. E já os netos, cansados de sempre ouvir as mesmas histórias, já não tinham prazer em estar com ele, e ele, em função disso, também não possuía prazer de estar com os netos. Então, nós precisamos estar abertos para as novidades, para as experiências novas, para aquilo que a vida nos traz. Da mesma forma, existem adolescentes e jovens que adotam a mesma conduta. Alguns que estão abertos ao novo, às experiências novas, que fogem da sua rotina, fogem dos seus padrões, e outros que não estão e não aceitam que seja feito algo diferente daquilo que estão acostumados a fazer. E um dos pré-requisitos para sermos mais felizes seria justamente essa abertura do nosso espírito, da nossa consciência para as coisas novas. Porque nós sabemos que as nossas experiências terrestres refletem a nossa essência espiritual, refletem as conquistas da nossa alma, e que a espiritualidade, mesmo a espiritualidade que cerca a Terra, tecnologicamente encontra-se muito avançado do que nós. Não? Os seus processos de comunicação, conforme narrados por vários espíritos, entre outros André Luiz, através da série que ele psicografou pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, e por aí vai, até E a Vida Continuam, totalizando 16 obras, narram processos de comunicação, formas de alimentação, meios de vida muito mais avançados do que nós dispomos na atualidade. E olha que da década de 70 e 80 para cá, essas transformações têm se acelerado, exercendo verdadeiras pressões sobre a sociedade moderna a fim que se adapte ao novo, forçando a abertura para as coisas novas, a fim de que os nossos espíritos possam desfrutar de comodidades cada vez maiores para se instruir, para se esclarecer, para se educar, do que depende a nossa felicidade interior. Então, precisamos estar abertos às novas experiências. Aí vamos para o quinto segredo para sermos felizes. Concentre-se naquilo que é verdadeiramente importante para você. Concentre-se naquilo que é verdadeiramente importante para você. Será que, mesmo nós espíritas, que temos todo um cabedal de informes, de esclarecimentos acerca da nossa essência, acerca da nossa realidade espiritual, será que nós sabemos o que é verdadeiramente importante para cada um de nós? Façamos uma rápida reflexão. Se agora fôssemos surpreendidos pela visita da morte, o que não vai acontecer, é apenas uma mera suposição, mas se fôssemos agora surpreendidos pela visita da morte, se fôssemos morrer agora, se fôssemos desencarnar neste exato instante, regressando à espiritualidade, passemos a refletir, a pensar no que nos vem à mente, o que vem à tona, o que vem à lembrança. É a casa que nós temos? É o carro que nós possuímos ou que tanto desejamos? São as conquistas materiais por que tanto lutamos? O que é que nos ocorre à mente? Se pensamos na morte, se chegou o momento para nós de desencarnar, de voltar à espiritualidade, é agora, o que é que assoma a nossa mente, a nossa consciência? O Dr. Raymond Moody Jr.,
que na década de 70 surpreendeu a humanidade com a publicação de um pequeno livro, Vida Depois da Vida, relatando experiências de pessoas que passaram pelo que se convencionou chamar de experiência de quase morte, de terem experimentado a morte e retornado à vida, é claro, não havendo completado o processo de desligamento dos laços que ligam o espírito ao corpo, ele narra inúmeros episódios de pessoas que passaram por essa experiência, guardando a consciência das mesmas. E todas, unanimemente, das mais de 100 experiências que ele coletou e que serviu de material para escrever esta obra revolucionária, ele coloca que tudo que veio à mente, inclusive nos contatos que mantiveram com seres espirituais, que de uma forma muito rápida, cada uma dessas pessoas vivenciou todos os episódios da sua vida. E o que mais marcou-as foi justamente as questões ligadas aos relacionamentos, a parte afetiva, as emoções, a família, aquelas pessoas que são importantes para nós. E ele narra que foi uma característica geral das pessoas que ele entrevistou e que lhe narraram essas experiências, que todas que passaram pela EQM, pela experiência de quase morte, quando dela retornaram, voltaram transformadas, buscando se informar mais sobre espiritualidade, transformar as suas vidas, aproveitar melhor cada oportunidade da vida, valorizar as mínimas coisas da existência, que muitas vezes, por desleixo, esquecemos de valorizar, e que nós temos e que seriam muitas vezes artigo de luxo para outras pessoas que não as possuem. Então, é importante que nós nos valorizemos aqueles que estão conosco e valorizemos as coisas que nós possuímos, que é o que nós necessitamos, que é o que nós precisamos para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, é importante, segundo David Niven, concentrar-se naquilo que é verdadeiramente importante para você. Acontece que, muitas vezes, nós nos arremessamos no corre-corre diário para ir atrás de coisas que, em última análise, não são fundamentais para nós. E nós gastamos, muitas vezes, uma vida inteira correndo atrás delas, esquecendo de valorizar o companheiro ou a companheira, os familiares, os amigos, as pessoas, os seres humanos que nos cercam. E esta talvez seja a maior chaga, a maior enfermidade da sociedade contemporânea, onde as relações se artificializam cada vez mais e nós já não sabemos mais nem como interagir com o nosso semelhante, com o nosso próximo, né? Caindo em desconfianças descabidas, não conseguindo expressar aquilo que sentimos, não conseguindo dizer aquilo que queremos dizer. Então, certamente, esta é uma das características mais negativas da sociedade na qual vivemos, o fato das relações entre as pessoas estarem perdendo em qualidade, em intensidade, em amor. E isto é o fundamental para nós. E nós não nos damos conta disso. Eu tenho certeza que quando fizemos rapidamente essa reflexão, o que veio à tona foi justamente a lembrança do marido ou da esposa, do filho ou da filha, do ente querido. E essa experiência seria oportuna nós repetirmos ela diariamente, já que ela é fundamental, para que nós saibamos o que é de fato importante para o nosso espírito. Porque a morte nos leva a tudo, nos leva a carro, nos leva a casa, nos leva a roupa, nos leva a celular, nos leva a computador, nos leva a tudo. Mas não leva
as nossas experiências, as nossas vivências, os elos afetivos que nós moldamos, as ligações que nós forjamos com os outros. Então nós temos que nos perguntar o que de fato é importante para nós. E aí vamos para o sexto segredo para ser feliz. Não confunda bens materiais com sucesso. Os bens materiais são essenciais para a nossa sobrevivência. Nós estamos inseridos, enquanto espíritos, no meio material, no contexto material. E nós só podemos viver através deles. Mas eles existem para que nós os usemos a serviço da nossa moralização, da nossa espiritualização, do nosso crescimento interior. O que tem acontecido é a transformação dos seres, das pessoas, em verdadeiros objetos, ou em coisas. Né? Tem ocorrido a coisificação do ser, o que não pode acontecer. Nós temos sido muitas vezes usados pelos bens materiais, quando deveríamos, na verdade, estarmos fazendo utilização deles a serviço da nossa evolução espiritual. E o sucesso que nós tanto buscamos no Ocidente nem sempre é o ideal, nem sempre é o melhor para nós, porque nós queremos atingir a primeira plana, os primeiros lugares, e com isso acabamos caindo no problema da competitividade, que é também, entre outros fatores, um dos responsáveis principais pelo clima de desavença e desarmonia que impera entre os seres. Eu devo buscar o sucesso, sem dúvida nenhuma, em tudo aquilo que faço. Mas o sucesso é a realização das coisas que me dizem respeito da melhor forma que eu consigo realizar. Não é a tentativa de realizar melhor que fulano realiza, ou melhor do que ciclano realiza. Daí eu caio na competitividade. Eu preciso realizar tudo aquilo que me diz respeito, todos os meus deveres, as minhas funções, as minhas obrigações, o meu trabalho, as minhas relações da melhor forma como eu consigo. Isso é sucesso. E não simplesmente querer estar na primeira plana da sociedade, das colunas sociais, ter aquela necessidade de ser visto, de ser notado, de querer aparecer, etc. e tal. Né? O que é fundamental e essencial à nossa felicidade é a realização de tudo aquilo que nos diz respeito, repetimos, da melhor forma que conseguirmos fazer. Isto é sucesso, isso é realização interior, isso é felicidade. Quantas pessoas que encaram o sucesso de forma inconveniente estão mergulhadas nas drogas, nos vícios de toda sorte, na depressão, etc. Há poucos meses, protagonizamos vários casos de pessoas que estão na primeira plana da sociedade, no mundo dos artistas, no mundo hollywoodiano, que acabam, inclusive, caindo em comportamentos que descambam no suicídio por não conseguirem conviver com o sucesso que alcançaram suas realizações materiais, com a fama, etc. Porque não buscaram a planificação interior, não buscaram a realização daquilo que conseguem fazer da melhor forma que podem. E aí nós entramos no sétimo segredo: cultive as amizades. Ninguém sobrevive na Terra sem amigos. O Livro dos Espíritos nos esclarece na Lei de Sociedade, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que nós somos seres gregários, isto é, nós dependemos dos outros para sermos felizes, para vivermos bem. Então é indispensável cultivarmos as nossas amizades. Né? Então fica a sugestão para reativarmos uma amizade do nosso passado que esfriou e para reavivar o círculo de relacionamentos fraternos que possuímos. Porque nos tornamos mais felizes quando nos sentimos entre pessoas que nos querem bem, que nos estimam,
que tem apreço por nós. Jesus dizia: ninguém tem maior amor pelo seu semelhante do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E esse tipo de amigo está rarefazendo no mundo atual, porque nós estamos mergulhados dentro de nós mesmos, no nosso exclusivismo, num comportamento egoísta e pouco abertos aos relacionamentos fraternos e poucos dispostos a fazer sacrifícios por aqueles que amamos, por aqueles que queremos bem. E precisamos inverter essa circunstância. E aí vamos para o oitavo segredo. Lembre-se de onde você veio. David Niven aponta esta sugestão a fim de conhecermos as nossas origens, as nossas ancestralidades. Isso é muito presente aqui em Sapiranga, embora eu não seja daqui, eu aqui desenvolvo a minha atividade profissional, e algo que eu noto no sapiranguense é o orgulho de ser sapiranguense, o que eu acho muito positivo, né? Noto nos meus colegas de trabalho o amor, o orgulho, o carinho com o qual falam da cidade, da sua terra, da alegria de pertencerem a este chão. E não é por acaso que reencarnamos num determinado lugar ou viemos a desenvolver as nossas experiências de vida num determinado lugar. Isso tem toda uma pré-determinação kármica e uma planificação na espiritualidade. Então isso é muito importante, conhecer as nossas origens, a nossa história ancestral e principalmente a nossa história espiritual, que pode guardar vínculos com a mesma terra, né? Talvez não seja a primeira vez que estamos vindo viver neste mesmo lugar. Já tenhamos estado aqui outras vezes, em outras condições, em outras vidas. Então nós podemos levar essa afirmação do conhecimento das nossas origens também para o lado espiritual, sabendo de onde viemos e para onde estamos indo, que somos espíritos imortais, que estamos apenas de passagem pela Terra e que estamos indo na direção da eternidade, da espiritualidade. Isso torna a nossa vida mais significativa, ter esse conhecimento. O nono segredo seria o seguinte: faça as coisas nas quais você se sente competente. Isso é muito importante, porque todos nós possuímos dons, todos nós possuímos talentos. A prece, ou melhor, a sessão de radiações que antecedeu esses trabalhos, iniciava com uma famosa assertiva feita por Jesus: brilhe vossa luz diante dos homens, para que estes vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa afirmação de Jesus é um convite para que nos expressemos, para que manifestemos as nossas qualidades, os nossos talentos e nossa vida de relações. Porque cada um de nós é um ser único, não só na Terra, como em todo o universo, e possui, portanto, as suas qualidades, as suas virtudes, os seus dons, os seus talentos. E nós viemos para cá para desenvolvê-los, para desdobrá-los, para pô-los a serviço daqueles que conosco convivem. Jesus, certa feita, narrou a parábola dos talentos, que alguns enterraram com medo de perdê-los, e outros fizeram com que dele adviesse frutos. Então nós precisamos que dos nossos talentos, das nossas qualidades, advenham frutos. E o 10º segredo seria o seguinte: a sua vida tem um propósito e um sentido. E nós espíritas sabemos muito bem disso. A nossa vida tem um sentido muito profundo, que é justamente o desenvolvimento das nossas potencialidades, a fim de podermos ser felizes. Quanto mais nos aproximarmos da plenitude, da nossa realização interior,
mais felizes seremos. E gostaríamos de encerrar a nossa exposição repetindo a questão 920 do Livro dos Espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Respondem os Espíritos. Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, dependendo a suavização dos seus males e ser tão feliz quanto possível na terra. Que Jesus nos abençoe e nos ensine, através da sua sabedoria, a aproveitarmos da melhor forma possível as nossas vidas, as nossas existências, as nossas experiências, sendo, quanto pudermos ser, felizes. Obrigado pela atenção de todos.